A sustentabilidade se tornou uma prioridade global. As empresas precisam encontrar maneiras de reduzir suas emissões e contribuir para o meio ambiente. Mas o que acontece quando cortar suas emissões diretas não são suficientes? Uma alternativa é a compra de créditos de carbono. Primeiro, vamos entender como surgiu o mercado de carbono e como esse mercado funciona. O mercado de carbono surgiu a partir da criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, durante a Eco 92, no Rio de Janeiro. Em 1997, durante uma de suas mais importantes reuniões em Kyoto, no Japão, foi decidido que os países signatários deveriam assumir compromissos mais rígidos para a redução das emissões de gases que agravam o efeito estufa, ficando conhecido como o Protocolo de Kyoto. É por isso que as reduções das emissões de gases passam a ter valor econômico. As compras de carbono são uma forma das empresas compensarem suas emissões de gases de efeito estufa, financiando projetos que ajudam a reduzir ou capturar carbono. Quando uma organização deixa de emitir 1 tonelada de dióxido de carbono, que é o CO2, ela gera um crédito de carbono, em que pode ser vendido para outra instituição que ultrapassou o seu limite de emissões. Um exemplo: uma empresa que fabrica produtos e emite dióxido de carbono, essa mesma empresa pode comprar créditos de carbono. E para compensar suas emissões, são realizados projetos de reflorestamento e energia limpa. Vamos entender como calcular os créditos de carbono. Os créditos de carbono são unidades de medida que representam uma redução de 1 tonelada métrica de CO2 equivalentes nas emissões de carbono. Esses créditos são frequentemente usados em programas de compensação de emissões e projetos de redução de carbono. Vamos utilizar o exemplo que 1 hectare de floresta pode absorver até 30 toneladas métricas de CO2 por ano. E para calcular os créditos de carbono gerados por esse hectare, podemos usar a seguinte fórmula: crédito de carbono é igual a quantidade de CO2 absorvida em toneladas dividido pelo fator de conversão. Substituindo por números, 30 toneladas dividido por 1 tonelada por crédito dá um resultado de 30 créditos de carbono. Portanto, 1 hectare de floresta geraria 30 créditos de carbono por ano, com base em sua capacidade de absorção de CO2. Mas e qual o valor de um crédito de carbono? Para que a precificação do carbono seja eficaz, é necessário determinar o valor do carbono, ou seja, o preço por toneladas de carbono em que as empresas devem pagar. Esse valor pode variar significativamente de acordo com as políticas governamentais e o mercado. Com isso, não existe valor fixo para um crédito de carbono. Para ficar mais claro, vamos utilizar um exemplo. Uma empresa que emite 80.000 toneladas de CO2 por ano quer diminuir suas taxas de emissões e, para isso, decidiu entrar no mercado de carbono. No mesmo ano da compra, os créditos de carbono estavam custando R$ 20 por toneladas. Então, qual foi o custo da empresa na compra dos créditos de carbono? Se 1 tonelada de carbono é equivalente a um crédito, vamos calcular da seguinte forma: o valor do CO2 é igual à quantidade de CO2 emitida por toneladas vezes a taxa de carbono. Vamos substituir os valores. O valor do CO2 é igual a 80.000 toneladas vezes o preço, que é R$ 20 por tonelada. Isso significa que a empresa investiu R$ 1.600.000 em crédito de carbono. É importante lembrar da lei da oferta e da demanda, que são fatores que influenciam o valor dos créditos de carbono. Se a demanda por créditos de carbono supera a oferta disponível, o preço tende a aumentar. E isso pode ocorrer quando as empresas enfrentam metas de redução ambiciosas e não conseguem reduzir suas próprias emissões a tempo. Um problema na compra de carbono está relacionado à permanência no armazenamento de carbono.
Os cálculos matemáticos assumem que o carbono sequestrado será armazenado por um longo período. No entanto, eventos imprevisíveis, como incêndios florestais, podem liberar o carbono novamente. Vamos ver um exemplo. Um projeto de reflorestamento planta 1.000 hectares de árvore, estimando que cada hectare sequestra 10 toneladas de CO2 por ano, totalizando 10.000 toneladas de CO2 compensadas anualmente. Após 5 anos, um incêndio destrói 20% da área, que corresponde a 200 hectares, liberando 10.000 toneladas de CO2. Mas, apesar disso, os créditos já foram vendidos, resultando em uma compensação líquida inválida. Então, além de funcionar como uma ferramenta de mitigação climática, a compra de carbono também impulsiona investimentos em iniciativas sustentáveis e fomenta o mercado global para a precificação do carbono.